Muitos de nós que temos o transtorno enfrentamos dificuldades em manter relacionamentos. Parece que a gente nunca dá certo com ninguém, pessoas chegam e vão embora pelos mesmos motivos. Com o Clube TDAH em ação, você vai se conhecer melhor e aprender como mudar esse jogo. Confere no primeiro link da descrição. Vi acho que foi um post seu lá no Instagram. Eu imagino que tenha sido uma sequência de story que depois você juntou. Você falando, cara, todos os dias eu procrastino, eu tenho que passar por essa batalha, né? Batalha, exatamente. A procrastinação, ela acompanha você o tempo inteiro, porque tudo aquilo que você vai fazer que não é necessariamente interessante para você, para o seu cérebro, você vai empacar de algum jeito. E você não percebe. Sabe como é que você empaca? Você coloca outras coisas na frente. Puta vida, tipo, a prova é amanhã, você tem que estudar. Então o que você tem que fazer? Sentar a bunda e abrir o livro. Isso você programou, 2 da tarde, tá aqui, ó, meu cronograma de hoje. O TDAH costuma ser organizado, porque ele sabe que ele é muito desorganizado, então ele põe uns alarmes. 14 horas você vai começar a estudar. Dá 16 horas, você não sentou ainda. Por quê? Porque você abriu o livro, mas você foi pegar uma água, foi pegar um suco, foi ver mais um capítulo de um seriado, abriu o YouTube, e você vai enrolando ao longo do tempo, porque o que você tem que fazer, basicamente, você gasta tanta energia para fazer aquilo que não é necessariamente interessante, que aquilo vai ficando para segundo, terceiro, quarto plano, e você tem que puxar a rédea, aquele cavalo selvagem para fazer com que você siga a trilha e a coisa volte a funcionar. Então isso é o dia inteiro. Isso é toda hora. Então essas dificuldades acompanham você na hora que você vai estudar para uma prova, acompanha você quando você tem que performar alguma coisa no seu trabalho, me acompanha quando eu tenho que criar um roteiro para gravar um vídeo para o TDAH Descomplicado. Eu tenho um compromisso de gravar pelo menos 2 vídeos por semana para o YouTube. Eu estou devendo 8. Entendeu? Entendo. Então, assim, enfim, muitas coisas acontecem que você tem que saber lidar aquilo no dia a dia, mas cada vez uma batalha diferente. Você diria que até coisas assim que você gosta e que, como posso dizer, que seja algo que você tem uma paixão por aquilo, às vezes pode ser difícil também, né? Eu tenho essa impressão. Sim, essa dificuldade, a dificuldade cognitiva, ela ocorre no TDAH com certa frequência. Eu acho que, não sei se é o momento ainda de a gente entrar na questão mais científica, vou explanar então, tá? Beleza. A dificuldade cognitiva, né? Cognos, que é do conhecimento, né? Então, é aquilo que você aprende, que você pratica, quando você fala, quando você aprende um novo comando, uma aula nova, uma habilidade nova, um golpe novo no videogame, alguma coisa assim nesse sentido. Quando você está plenamente envolvido naquilo, o que algumas pessoas chamam de hiperfoco, né? Quando você realmente consegue chegar num estado onde você realmente... Cara, o próximo passo, ele é tão excitante, você quer tão galgar aquilo ali, que você realmente se fecha e você não para até conseguir avançar. Aí é o que a gente chama de hiperfoco, digamos assim, né? Se você não está numa situação como essa, você também tem dificuldade para estabelecer novas conexões neuronais, né? Fazendo com que você consiga aprender novas habilidades. Isso para todo mundo ou TDAH? Para todo mundo você tem uma curva de aprendizagem. Uhum. Para quem é TDAH, essa curva pode ser maior, tende a ser maior, né? Agora, se você estiver realmente numa situação que você está bem, em pleno... você vê muito prazer naquilo, você realmente consegue ficar abastecido com vários neurotransmissores, a gente vai falar um pouco sobre isso. Você consegue performar muito bem. Agora, não é 100% bem, você sente que outras pessoas conseguem. Por quê? Porque mesmo que você performe bem, que você aprenda bem alguma nova habilidade, aquilo ali dura pouco tempo. É como se você desse um sprint, como se você ligasse o nitro do Velozes e Furiosos. Você liga o nitro, seu carro, caraca, que legal. Mas o nitro acaba rápido. Então daqui a pouco você já meio que cansou. Que droga, vou fazer outra coisa. Sai fora. Então às vezes você consegue performar muito bem em alguns pontos, em alguns momentos, e você vai e avança. Só que aquilo não tende a não durar muito tempo. Por quê? Você fazer alguma coisa com atenção sustentada é especialmente complicado para quem tem TDAH. Entendi. Então, questões cognitivas, que é o aprendizado, né? Questão de engajamento também. Principalmente, não falando de forma muito profunda agora, mas o engajamento ele depende muito de alguns fatores que são neuroquímicos, neurobiológicos. E se você não estiver plenamente abastecido com aquilo ali, você dificilmente vai conseguir avançar. Então você avança um pouquinho, que legal, ó, avancei, eu consegui fazer esse item 1. São 10 itens. Aquilo ali já tá bom para você. Então você não tem engajamento, assim, pô, mas faltam 9 itens ainda. Deixa eu tomar uma água. Aí você começa a tomar água, começa a ir no banheiro, começa a enrolar e você não termina os 10 itens. Então,
O TDAH, geralmente aquele aluno, por exemplo, mudando um pouquinho, ele chega na sala de aula com a mesma vontade de aprender que as outras crianças neurotípicas. Neurotípico vamos chamar padrão, né? Média. Só que ele é a primeira criança que dispersa. Ele é a última criança a abrir a página 23 que a professora acabou de mandar. Tá todo mundo abrindo, ele fala assim, o que o professor falou? Entendeu? Ele fica perdido. Então, nisso, você vai causando impactos ao longo da vida. Isso acontece o tempo inteiro, esse tipo de perda. Você se perde no que você ia fazer, você se perde no meio do processo. Você tem muita dificuldade em fazer as coisas sequenciadas de forma cadenciada. E aí, esse tipo de dificuldade, ela vai acompanhando você do pequeno, médio ao a grande realização. Você vai entender, né? A gente vai conversando aqui aos poucos, eu vou explicar de forma mais aprofundada como que acontecem esses processos, mas isso está presente o tempo inteiro. E isso faz com que a vida do TDAH comece a ser socialmente um problema, né? Você começa a ter dificuldades sociais do tipo comportamentais, o comportamento costuma ser inadequado, a performance costuma ser inadequada para aquilo que você está fazendo, né? E aí você vai vivendo uma vida de complicações que, se você não tratar, não seguir, você cai nas chamadas estatísticas do TDAH. Que eu vou ler aqui depois, quando for a hora. Legal. E aí, que são estatísticas que não são muito positivas. Tá? Então, ou seja, lidar com o TDAH, ele é uma batalha constante. E se você tiver o TDAH do tipo que segue você durante a vida inteira, como a grande maioria, o tempo inteiro você tem que estar se vigiando. Você tem que estar vigilante. Você tem que estar vigilante da sua performance, vigilante do seu engajamento, vigilante daquilo que você tem que fazer para continuar progredindo. Então isso é uma constante nas pessoas que têm TDAH.